E agora eu quero pedir para que todos fiquem em pé, porque nós vamos ler a palavra de Deus, lá em Provérbios capítulo 31. E o último capítulo de Provérbios é o conselho de um filho, é o conselho de uma mãe para um filho, não é? Uma mãe de um rei vai aconselhar o seu filho. Provérbios capítulo 31. Você já recebeu o conselho de um rei, mas você entende que todas as mães, elas têm uma influência muito grande sobre a vida dos seus filhos. E o capítulo de Provérbios 31 é o conselho, não é, de uma mãe para um filho. Então é por isso que todos nós que somos filhos temos que entender esse conselho. Esse não é um texto só para mulheres, não é? É um texto em que uma mãe recomenda ao seu filho. E diz assim o texto: as palavras do rei Lemuel, não é? A profecia que ensinou sua mãe. Não é bonito isso? Você aprendeu grandes coisas da sua mãe? Você, mãe, tem ensinado grandes lições aos seus filhos? Tenha certeza que eles vão guardar no seu coração. Como filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não des às mulheres a tua força, nem o teu caminho aos que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem de príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dá bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, do seu trabalho, e que não se lembrem mais dele. Que conselho duro, né? Dá bebida forte para quem não tem memória, para quem é fraco. Mas para um rei, para um príncipe, não se dê bebida forte, para que ele sempre tenha lucidez. Para que bebam e se esqueçam das suas próprias pobrezas, diz o verso 7. E do seu trabalho não se lembre mais. É para isso que existe a bebida forte. Vocês percebem por que uma igreja como a nossa sempre diz: não beba, não ensine isto aos seus filhos. Abre tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente, fazei justiça aos pobres e aos necessitados. E a partir do verso 10 ele diz: mulher virtuosa. Olha o que uma mãe está dizendo. Quem achará? Meu filho, é difícil você achar uma mulher virtuosa. Quem pode achá-la? O seu valor muito excede ao de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da vida. Busca a lã e o linho, e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito e ao necessitado. Estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura é o seu vestido. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são os seus vestidos, e ri-se do dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua.
Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na feliz, bem-aventurada. Como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louve-na na porta, nas suas obras. Amém. Esse é um grande texto, mulheres. Eu acho que todos os filhos que estão aqui andam procurando uma mulher virtuosa desse jeito. Olha, empresária, olha, boa para comprar um terreno ou comprar uma casa. Não é? Você percebe que a mulher virtuosa faz tudo isso, hein? Não é só as mulheres de hoje que estão morrendo do coração de tamanha pressão. Já naquele tempo a pressão era grande. Ela prevê o dia futuro e cuida de cada detalhe da sua casa, porque ela não é uma mulher comum. Ela é uma mulher que uma mãe daria para o seu filho. E todas as mães procuram para os seus filhos uma boa mulher, não é verdade? Quem aqui tem filho homem aí? Levante a mão. Vamos lá, filho homem. Você não gostaria de dar uma excelente esposa para o seu marido, não é, o seu filho, para que ele seja um marido extraordinário? Todas vocês, né? Então, por favor, olhe aqui pela igreja e você pode já assinar um contrato. Hoje mesmo eu vi 2 bebês dormindo ali. Eu falei, olha, combina um com o outro. Pastor é casamenteiro. Fiz um casamento ontem e já estou planejando daqui 20 anos. Mas mulheres, recebam esse texto como vindo de Deus, saído do coração de uma mãe, para orientar um filho rei, para que ele pudesse, como o primeiro ato público dele, tomar a maior decisão da vida dele, que é escolher uma mulher virtuosa. Porque o homem que já tem uma mulher virtuosa, ele é bem sucedido e ele será conhecido nas portas da cidade, é o que nos diz esse texto. Que Deus possa abençoar a todos nós através da sua palavra. Você pode se sentar. Querida igreja, quando nós percebemos que uma mãe procede e dá um conselho cujo filho guardou o conselho da sua mãe e fez questão de transcrevê-lo. Esse texto de Provérbios 31, acredita-se que ele foi acrescentado provavelmente depois de muitos anos aos textos colhidos do sábio Salomão e de todos aqueles que estavam trabalhando junto de Salomão no seu reino. Mas esse não é um provérbio de Salomão. Esse é o provérbio de uma mãe que está dizendo a um futuro rei o seguinte: eu quero lembrar a você, Lemuel, de que o primeiro ato público que você deve fazer na sua vida é ter uma boa mulher. Esse é o ato mais sábio que tem. Por isso, rapazes que são solteiros, uma recomendação do pastor: quando você conhece uma moça, faça questão de conhecer a mãe da moça. Faça questão de conhecer a mãe da moça. Se você conhecer a mãe da moça, ela é uma boa mãe, né? Você pode ter certeza que você está indo por um caminho certo. Agora, se a mãe já não é boa do começo, pula fora. Porque é da boca da mãe que sai o conselho que vai produzir a mãe de um rei, de um homem vitorioso sobre a face da terra. Porque esse texto não é composto simplesmente por uma mulher simples, mas é para uma mulher que estava do lado do rei. E ela sabia o que ela estava dizendo. Tanto é que quando ela fala a respeito de conduta, bebida forte, ela está dizendo para o seu filho: ei, lembre-se do seguinte, você tem que ter sempre o seu raciocínio. A bebida forte tira você do raciocínio. Não pratique isso na sua vida. Não dê nenhuma abertura à bebida forte. Eu creio nesse texto. Porque parece que a lucidez está bem perto de uma boa espiritualidade. Tanto é que quando a gente lida com demônios, pessoas possuídas por demônios, a gente descobre que sempre houve um desequilíbrio na vida da pessoa e por ali o diabo entrou. Muitas vezes acorrentado a prazeres deste mundo, às drogas e às bebidas fortes.
tudo aquilo que tira o homem do senso comum. Então é por isso que nas nossas geladeiras não há bebida forte, de nenhum nível. Sabe por quê? Nós somos povo de Deus e sempre seremos povo de Deus. Essa mulher diz o seguinte: tome cuidado com isto, mas cuidado também com mulheres, porque lembre o seguinte, pode vir ao teu sucesso ou à tua destruição. Que conselho! E você, homem que está aqui, tome muito cuidado com o sexo oposto. Se você é casado, lembre-se, você foi cimentado no altar ao lado de uma mulher, seja feliz a ela, seja fiel a ela. Você não pode andar por qualquer outro caminho. Claro que vale também para a mulher, mas hoje eu estou falando aos homens para que a gente possa se levantar nesse culto e homenagear vocês, mulheres. Por favor, homens, sejam homens de verdade. Conclamamos sempre aos homens desta igreja que sejam homens de verdade, daqueles que assumem um compromisso e honram o compromisso e jamais manche o seu leito, jamais manche o seu leito, porque nós somos homens de Deus, nós não somos homens quaisquer, nós não somos homens levados, nós somos homens com compromisso. Claro que Deus dá restauração a todo que cair, mas nós temos a palavra de Deus e temos um grande advogado para não pecarmos, estamos sujeitos a isto. Essa palavra é preventiva. Essa mãe diz assim: cuidado com mulheres, no plural, e diz cuidado com bebida forte que te tira do eixo. Se você cuidar disso tudo, por favor, lembre-se que o maior desafio de você, como um homem que vai legislar uma nação, lembre-se que a grande dificuldade sua é achar uma mulher virtuosa, uma mulher revestida de virtudes. Não é uma mulher perfeita, não é uma mulher completa, não é uma mulher que sabe fazer tudo, conserta a casa, pinta a parede, não é motorista, ainda que vocês façam tudo isso. Não, ela está dizendo a respeito da virtude interior, está falando de integridade de caráter interior. Queridas mulheres, vocês são mulheres desta igreja, esposas, mães, vocês têm que ter caráter e integridade. Isso é uma mulher virtuosa, porque a beleza para Deus não está na compostura de vestidos, não está na beleza e no trançado do seu cabelo, não está nas joias, nos seus penhores que ficam pendurados pelos seus corpos, mas sabe do que? A mulher virtuosa é aquela que tem caráter e integridade. Diz essa mãe: filho, é difícil encontrar uma mulher assim, e hoje mais do que nunca está difícil de encontrar uma mulher assim, e se você encontrou uma, diga aleluia. Vocês não entenderam? Às vezes os homens dizem assim: pastor, por que mulher tem que repetir sempre? Porque os homens nunca entendem. Meu irmão, se você encontrou uma mulher virtuosa, você tem que dizer aleluia. Ok, agora sim. De vez em quando tem que dar um empurrão. Oh meu Deus. Mas é isso que essa mãe disse: olha, o maior desafio do teu reino não é conquistar outros povos. O maior desafio da tua vida não é ser bem sucedido. O maior desafio da sua vida é você encontrar uma mulher virtuosa. Porque se você encontrou a mulher virtuosa, você encontrou tudo do teu sucesso. E é verdade. Uma mulher pode ser a fonte do sucesso como do fracasso de um homem. É por isso que mulheres virtuosas andam em falta. Mas se você é uma delas, ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar de honra. Ocupe o lugar que Deus planejou na página da história da tua existência. O lugar que é só teu, mulher. Ocupe esse lugar de maneira virtuosa. Não esteja preocupada só com o seu lar. A mulher virtuosa aqui se preocupa com o pobre, com o necessitado, com aquele que passa necessidade. Ela está preocupada com os outros. Estão preocupados com aqueles que estão aqui, estão preocupados com os que estão longe. Porque a mulher virtuosa, o caráter dela, o ímpeto da integridade dela move a sua vida na direção do Pai. E como tal, ela é chamada virtuosa nesse sentido. E é muito bonito porque você pode encontrar uma mulher virtuosa numa casa muito simples. Você pode encontrar uma mulher virtuosa num palácio. Mas diz essa mulher: meu filho, tome
2 regras na sua vida, agora a terceira é um desafio: achar uma mulher virtuosa. Mas quando nós achamos uma mulher virtuosa, a nossa vida, ela se torna mais completa. E homens que estão aqui, lembre o seguinte: antes mesmo do homem pecar, Deus disse assim: olha, criar a estrela foi bom, criar os mares foi bom, criar o universo foi bom. Tudo Deus dizia que era bom. Mas chega um determinado momento em que Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Por que tudo era bom e Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só? Porque Deus, já examinando o coração do homem, Ele já descobriu que ele não seria talvez o homem completo e bem-sucedido vivendo sozinho. E pecado ainda não tinha entrado no mundo, lembre-se disso, viu, irmão? A solidão não faz parte do pecado, a solidão já existia antes do pecado. Por isso que Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E conhecendo os homens da minha igreja, eu descubro o seguinte: Deus caprichou, viu, meu irmão? Dando a esposa que te deu. Ele caprichou, Ele acertou. Você diz: mas pastor, essa mulher dá um trabalho. Eu falei: mas é bom. Pastor, olha, ela é cheia de detalhe. Eu digo assim: ficou melhor. Pastor, ela é muito delicada, ela tem medo de barata e lagartixa. É bom. Quando vier a barata e a lagartixa, pega ela no colo. Aproveita já, dá um beijo nela e diz: meu amor, eu existo para te proteger. Tem gente que diz assim: pastor, mulher baixinha dá trabalho. Eu falei: olha, mas mulher baixinha é de valor, hein? Elas são pequenininhas, mas elas são gigantes. Amém. Olha, e falou uma mulher bem alta da nossa igreja. Irmãos queridos, sabe qual a maior tarefa que Deus nos deu? Foi achar uma boa mulher. E se você achou uma boa mulher, você encontrou a vitória e o teu reino já chegou. É uma bênção de Deus. É por isso que Deus falou isso, porque essa mãe sabia que quando ele encontrasse uma mulher virtuosa, essa mulher não seria apenas mulher do seu filho, mas seria mãe dos seus netos. É o ciclo da vida. É assim que Deus planeja a nossa vida. Esse círculo virtuoso que abençoa a nossa vida de uma maneira que a gente não sabe explicar. Por isso, lembre-se, como é importante o período em que você conhece alguém, que você ama alguém, que você se enamora por alguém, que você noiva, que você se casa com alguém. Mas os conselhos de provérbio é aquele conselho preventivo dizendo: ei, olha, o desafio maior da nossa vida é encontrar uma mulher virtuosa. E naquele tempo, andando nos reinos, andando nos palácios, a futilidade já fazia parte da mulher daquele tempo. Pense notícia que só naquele tempo, uma mulher que era esposa do rei, ela tinha mais ou menos entre 80 e 100 concubinas para estar ao lado dela, cuidando dela e de todas as suas necessidades. Não era fácil aquele tempo, né? E naquele período de tempo, o homem podia se casar várias vezes. Irmãos, eu não sei o que a gente faria com tanta sogra. Porque uma só já dá trabalho. É o que os homens me dizem. Mas, irmãos, o alvo daquela mãe era incutir no coração do seu filho para que ele tomasse cuidado com determinadas coisas, mas que ele garimpasse, ele lutasse para encontrar uma boa mulher, e quando ele encontrasse essa boa mulher, ele encontraria tudo de melhor para a sua vida e para a sua existência. Agora, naquele período de tempo, a sociedade, ela era patriarcal, o homem liderava. Junto com a Igreja Católica, depois do evento de Maria e da Assunção de Maria, a sociedade se tornou matriarcal. A Europa influenciou o mundo para que a mulher fosse colocada no centro da família. E daí é que veio todas as celebrações do Dia das Mães. Hoje, mulheres, sabe quem está no centro da família? Não é mais o homem, não é mais a mulher, quem é? Quem são eles? Os filhos. Então vamos falar em 3 modos agora, para que os irmãos entendam o que Provérbios quer dizer.
Primeiro, na sociedade patriarcal, o homem liderava sozinho. Deus disse desde o começo, não é bom que isso aconteça. Ele tem que dividir a sua liderança. Quando o mundo se tornou católico e houve a assunção de Maria a um lugar de resgatadora, e olha que Maria foi uma mulher de fato virtuosa, a sociedade inverteu o seu valor. A mulher se tornou o centro do lar. O centro do lar. E hoje nós estamos perecendo de um outro mal. Quando uma família ganha filhos, os filhos se tornam o centro de tudo. O que essa mãe está dizendo? Está dizendo, meu filho, o centro de tudo não é a sociedade patriarcal ou matriarcal, ainda que a gente precise de homens e precise de mulher, e precisamos de filhos também. É o ciclo da vida. Mas ela está dizendo que Deus tem que ser o centro de todas as coisas. E para uma sociedade como esta, onde que os filhos ocuparam lugar de reis dentro dos lares, nós temos que dizer o seguinte, mulher, seja mulher, boa esposa e valorosa, ao lado do seu marido, por favor, ocupe seu lugar. Marido, ocupe o seu lugar. Você é provedor, você trabalha, você luta, você vem, ocupe seu lugar. Agora, vamos colocar os nossos filhos no lugar que eles têm que ficar. Pais que nasce um bebê agora, o mundo muda. Gente, os filhos estão se perdendo, sabe por quê? Porque eles não têm mais pais. Eles não têm mais pais, tudo ficou igual agora. Filho tem que ser filho, pai tem que ser pai, tem que ter ordem. Agora estamos passando por um período de desajuste. Período de desajuste. Olha só. Ministério infantil da nossa igreja vai continuar sendo um primor. Nós temos lá 400 lanches sendo servidos. É 400 crianças que não caberiam aqui nos lugares que estão faltando, provavelmente. Mas criança é criança. Eles têm que ter o lugar deles. Agora hoje está se invertendo tudo. É assim, hoje os avós morrem por causa das crianças. Espera um pouquinho. Alguma coisa está errada nesse raciocínio. A sociedade consumista está produzindo na mente nossa, através dos meios de comunicação, a alteração dos valores. E nós não podemos admitir, porque a igreja de Jesus é guardiã da verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, vai continuar sendo o livro de regra e ordem na nossa vida, irmãos. Não nasceu lá na tua casa um rei ou uma rainha. Para ser rei e rainha tem que crescer, achar uma mulher virtuosa e se casar e virar rei do seu reino. Mas até lá continua sendo criança. E nós temos que olhar direitinho para as coisas, porque eu como pastor estou muito preocupado com essa futura geração. Essa geração está discutindo de igual para igual com os seus pais, está errado. Pai e mãe têm que liderar. Filhos têm que acatar e obedecer, e ponto final. Se quiser ser abençoado sobre a face da terra, vá honrar pai e mãe. Caso contrário, não vai ser um homem bem-sucedido ou uma mulher bem-sucedida. É o que diz a palavra de Deus, amados. Nós temos que ser firmes a respeito disto. E é por isso que eu quero fazer um apelo para as mulheres agora. Mulheres, o ponto frágil desse elo tem sido vocês. Vocês têm cuidado melhor dos seus filhos do que seu marido. Têm cuidado melhor do seu filho do que ter cuidado do reino de Deus. Alguma coisa está errada no teu coração. Nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque só assim a família vai funcionar direito. Como eu tenho que dizer para você, marido, ocupe o seu lugar, seja um homem de verdade. Ocupe o seu lugar no reino de Deus. Porque está faltando homens que ocupem o lugar no reino. Agora a mulher virtuosa desse texto aqui é aquela mulher sábia. Ela já deu instrução para o seu filho, mas tratou ele como filho. Tratou como filho. Por isso, irmãos, eu quero perguntar a vocês, homens, mulheres e todos vocês que estão aqui. Vocês estão ainda no período patriarcal? Vocês estão no período da assunção de Maria a um lugar de poder e autoridade? Ou vocês estão no lugar de idolatrar crianças? Que é a sociedade de hoje. Irmãos, precisamos mudar tudo isto. Precisamos colocar pais nos seus lugares, mulheres nos seus lugares. E se hoje é dia das mães, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, seja uma mulher de valor. Mulher, não queira se parecer com as suas filhas meninas. Está cheia de mãe que está virando cocotinha aí.
está colocando vestidinho curto, já está pintando o cabelo igual para ser amiga da mãe. Filhas precisam de mães, não precisam de amigas. A mãe que é amiga não é mãe. Tem que tomar a posição, em nome de Jesus, porque as coisas estão sendo perdidas. Olhe para as nações evoluídas, olhe para a Europa, os Estados Unidos, Canadá. A família está sendo destruída. E por que está sendo destruída? Porque infelizmente o povo tem deixado os conselhos da Bíblia Sagrada e tem ido atrás de psicologia moderna. Com todo o respeito que eu tenho por todos os psicólogos, amados irmãos, entre um psicólogo crente e a palavra de Deus, eu fico com a Bíblia. E a palavra de Deus tem que ser a regra de fé e ordem para a minha existência e para a sua. Por isso, a mulher virtuosa hoje tem um grande desafio nesse Dia das Mães de 2015. De ser uma mulher como a palavra de Deus nos ensina. Sábia. Coloque realmente os seus filhos no lugar, o marido no lugar de honra que tem que estar. Tem que ter respeito pelo marido. Está faltando muito respeito hoje das mulheres para com o marido. Muitas vezes as mulheres estão tratando o marido de maneira, muitas vezes colocando de lado o marido. Ah, você não sabe o que eu estou falando, você não entende nada do que eu falo. Diga isso para os seus filhos. Você vai ver que filhos que você está criando, tenha respeito. Porque Deus colocou o homem para liderar o lar. A mulher em submissão a esse marido, ela vai ser a mulher virtuosa, que vai cercar a sua vida de bênçãos, e vai colocar os filhos no lugar deles, e essa família vai ser abençoada e próspera sobre a face da terra. Não podemos inverter a ordem. E é por isso que, meninas, eu quero fazer um apelo hoje, e aí concluo. Eu quero fazer um apelo para que vocês me ajudem a formarmos uma geração de filhos debaixo da autoridade de pai e mãe de verdade, debaixo da autoridade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo onde que os jovens estão dizendo que igreja não tem mais valor, é nesse tempo que a gente tem que dizer, igreja tem valor, porque o mundo passa e a igreja está lá sempre. E olha, e funciona. Todos nós estamos sujeitos a um monte de coisa, mas eu quero garantir a vocês, se vocês obedecerem os princípios da palavra de Deus, vocês terão os retornos de Deus na sua vida. Seja firme nisso, menina. Por favor, coloque os seus filhos no lugar onde tem que ficar. Outra coisa, tem muita mulher que é muito folgada nesse tempo. Ela se sente rainha de Lemuel. Tem que ter servos e servas para atender. O marido tem que estar do lado o tempo todo, tem que cuidar. E hoje está tendo até inversão dos papéis, né? Já viu o homem que cuida das crianças e a mulher só fica batendo papo? Você conhece alguém assim? O pastor está falando algum absurdo aqui? Tô ou não? Não, porque as mulheres agora estão tudo folgadas. Dia das Mães elas estão lá. Hoje é Dia das Mães. Você se vira. Até parece que a mulher virtuosa desse texto vai tirar o olho de um filho e confiar ao marido uma tarefa dessa. Não, eles vão dividir essa tarefa em amor. Por favor, essa mulher acorda cedo, dorme tarde, ela luta pela vida, porque ela sabe que o sucesso de um reino depende dos seus bons conselhos. E por favor, mulher, ocupe esse lugar. Seja uma mulher sábia. Uma mulher sábia. Honre seu marido. Coloque seus filhos no lugar onde tem que estar. Viu? Porque filhos precisam de mães. Filhos precisam de pais. Eu tenho certeza que o seu lar vai ser bem sucedido. Pode ter certeza disso. Não vamos andar na corrente desse mundo. Porque hoje o assunto está ficando difícil. Dias atrás, uma senhora estava aqui na praça e eu fui comer um pastel. O pastel daqui é muito bom, viu, irmãos? Dia de feira. E Deus parece que dá sempre uma cena para ficar impregnada no meu coração. Daqui a pouco eu vi uma mulher parar com o seu carro, desceu com o seu filho e foi pagar um pastel para o filho. Talvez fosse a primeira experiência de pastel da vida daquele menino, imagino. Eu na fila só olhando. Já do jeito que parou o carro no lugar errado, disse, não é uma mulher sábia. Do jeito que ela abriu a porta para sua criança descer sem nenhuma supervisão, eu disse, é louca. Porque parou no lugar, naquela rotatória que tem ali, aquele carro fervendo de carro. Você imagina, tirar uma criança tem que estar segurando na mão. Criança, a gente não sabe a reação dela, né? Mas fiquei quieto no meu posto. Já estava aguardando o meu pastel sair. Estou lá quieto.
E ela diz assim para a mulher que estava lá: você já fez a minha encomenda? Porque agora todo mundo, até pasteleiro, tem celular, né? É uma bênção. Já fiz sim, está aqui e tudo mais. Ah, meu filho, come esse pastel. O menino abriu o pastel e falou: mãe, que nojo. Uma comida grudenta, nojenta. Não, meu filho, essa daqui é a comidinha. Olha, deixa a mamãe comer. Eu falei: esse negócio não vai dar certo. Ela pegou e pôs um pedaço na boca. Depois de ter um pedaço na boca, ele falou: eu não quero comer isso, eu tenho nojo disso. Na frente de todo mundo. E depois ele aplicou um tapa na face da mãe, porque ela insistia. Quando eu vi aquele estalo, irmãos, já pus a mão na cinta. É minha reação. Eu vim de outra geração, que palmadas e cintadas fez bem. Essa ninguém diz amém, né? Amém, amém. Irmãos, quando aquela mulher com toda a vergonha pegou aquele pacote, entrou, a pasteleira, japonesinha baixinha, disse assim para mim: tá vendo só, pastor? É difícil criar filhos hoje. Eu falei: não, o difícil hoje é criar pais. Porque essa criança precisa desesperadamente de uma mãe e não tem. Essa é a nossa sociedade. Irmãos, no Dia das Mães, vamos recolocar as mulheres virtuosas nos lugares onde ela deve estar. Você é coluna dentro desse lar. Esteja firme no seu posto. Viu? Não se preocupe com os ventos que soprem sobre a vida dos seus filhos. Seja sempre firmona no seu lugar. Porque essa firmeza, esta coluna forte que você é, provavelmente vai fazer com que os seus filhos sejam muito bem-sucedidos. Porque os filhos estão precisando de um ancoradouro, de um lugar firme que aconteça o que acontecer, eles podem sempre voltar. Porque pai e mãe é pai e mãe para todas as circunstâncias. Quando os filhos acertarem, quando eles errarem, nós estaremos lá para estar ao lado deles. Como uma igreja, substancialmente há mais de 80 anos como a nossa, está aqui e vai continuar aqui até a volta do Senhor Jesus. Somos responsáveis pela vida de vocês, mas por favor, minha irmã, ocupe o lugar de mulher nesse status. Homens desta igreja, ocupem os seus lugares. E filhos, mesmo a contragosto, a pedido do seu pastor, sejam filhos obedientes, submetam aos seus pais e sejam realmente prósperos, bem-sucedidos e vivam muitos dias sobre a face da terra, como nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Agora, queridos pais, vamos ocupar o nosso lugar. Essas crianças estão precisando realmente de ajuda. Olha, seus filhos foram com a gente para o retiro, se comportaram excelentemente bem. Agora experimenta não se comportar bem. Vai conversar com o pastor. O pastor e a Marta estão lá no retiro para conversar. Opa, tiveram que corrigir lá alguns comportamentos errados. Sei, que negócio é esse? Cadê a amizade entre vocês? Por que você fez isso com o seu amigo? Por que você jogou água na bolsa, na mala do teu amiguinho e tudo mais? Vamos lá, agora vamos lá. E fomos lá, irmãos, é trabalho de pai pastor. Fomos lá, pegamos a roupa, estendemos as roupas e tudo mais, deixamos secar. Depois que terminou, vamos colocar tudo de volta no lugar, tudo direitinho, porque olha, talvez na tua casa não tenha ordem, mas aqui no retiro da igreja tem, aqui é tudo certinho. Aqui a gente respeita um ao outro e vamos cuidar. Terminou tudo isso? Ok. No culto da fogueira, quando eu fizer o apelo, eu quero que vocês dois pulem lá na frente. Para a oração do lado do pastor. Ah, irmãos, quando eu fiz o apelo assim, eu quero convidar agora, quando eu falei, eu quero convidar, já ela estava ali. Obedece ordem. O problema todo é que às vezes ele não sente autoridade em você. Mas mulheres virtuosas têm autoridade, porque pelo texto aqui, elas dão ordem até para o coração do rei. E se você tem um reizinho, ou uma rainhazinha lá no teu lar, por favor, esteja impregnando o coração deles com a palavra de Deus. E o restante, deixe nas mãos de Deus, o teu projeto vai dar certo. Principalmente porque você é mulher virtuosa. Vamos orar.
Querido Deus, que neste tempo onde os valores da Tua palavra estão sendo pisados, que sejamos o povo do realce da Tua palavra, que sejamos o povo que esteja amando a Tua palavra acima de todas as coisas. E Pai, que possamos orientar a família como a Tua palavra nos ensinou. Um homem que seja um sacerdote espiritual, uma mulher virtuosa que cuide bem do seu lar, filhos que estejam em sujeição aos seus pais e pais que nunca despertem a ira aos seus filhos. E se hoje, ó Deus, é o dia das mães, é tempo de homenageá-las. Para nós, elas são mulheres extraordinárias. Sempre a amaremos. Estaremos sempre orando por elas, porque elas fazem a diferença na vida desta igreja, na vida dos nossos lares. Cuide do coração das mulheres, que elas sejam sábias, firmes, e que a semelhança da mãe de Lemuel, que ela possa deixar conselhos escritos para os seus filhos e filhas no futuro. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes da homenagem, vamos falar de uma mulher incrível, mas que a maioria das vezes é uma mulher invisível. Tudo foi acontecendo aos poucos. Eu falava e ninguém me ouvia. Eu dizia: ei, desligue essa televisão. E nada. Então eu falava mais alto: ei, desligue essa televisão, por favor. E eu repetia várias vezes, até que eu mesma tinha que ir lá desligar. E eu fui percebendo isso outras vezes. Fui buscar meu filho no shopping. Ele já estava lá por horas. E eu o encontrei e disse: filho, vamos embora agora, porque está na hora. Fui indo em direção à saída, andei alguns metros, e de repente eu olho para os lados, olho para trás, e lá estava ele, exatamente no mesmo ponto que eu o tinha visto da última vez. Ele estava conversando com um amigo, e continuou conversando. Ele nem sequer se virou. Foi então que eu percebi. Ele não consegue me ver. Eu sou invisível. Eu sou invisível. E eu fui notando isso outras vezes. Eu levei minha filha para a escola e ela correu em direção à professora, que lhe perguntou: ei, Jaque, quem é aquela mulher com você? E minha filha respondeu: ninguém, tia. A minha filha só tem 5 anos e para ela eu já sou ninguém. Noite dessas, o nosso círculo de amigas se reuniu para comemorarmos a volta de uma amiga da Inglaterra. A Janice estava lá contando os detalhes da sua viagem e eu olhei para aquelas mulheres, olhei para mim mesma e eu me senti completamente ridícula. Eu tinha me maquiado no carro mesmo, eu estava usando um vestido assim velho, gasto. Meu cabelo estava sujo, preso com um elástico velho. Mas naquele momento, a minha amiga Janice, ela se levantou, veio até mim e disse: olha, eu trouxe isto aqui de presente para você. Era um livro sobre as grandes catedrais da Europa. Confesso que na hora, eu não entendi muito bem a natureza do presente, mas logo que eu abri e li a dedicatória, eu entendi. Estava escrito assim: com admiração por tudo de bom que você constrói e ninguém vê. Não se sabem os nomes dos construtores das grandes catedrais. Você procura
e só acha autor desconhecido. Desconhecido. Eles trabalharam a vida toda por algo que jamais veriam concluído. Aqui o relato de um dos construtores, que diz que ele estava esculpindo um passarinho. E esse passarinho seria colocado num lugar alto, que ficaria encoberto por um telhado. E alguém lhe perguntou: por que gastar tanto tempo fazendo algo que nunca, jamais alguém verá? E ele respondeu: porque Deus vê. Porque Deus vê. Eles acreditavam que Deus vê tudo. Eles deram as suas vidas construindo obras que jamais seriam concluídas e que eles pudessem ver o final delas. Algumas catedrais levaram mais de 100 anos para ficarem prontas, e isso é muito mais do que a vida útil de qualquer trabalhador. Eles se sacrificaram dia após dia, sem reconhecimento algum, para concluírem uma obra que jamais veriam ser completada. Aqui, ainda diz que um dos construtores disse assim: jamais outra catedral será erguida, porque não há pessoas dispostas a tanto sacrifício. Então eu fechei o livro e foi como se Deus me dissesse: filha, eu te vejo. Você não é invisível para mim. Não há sacrifício algum que você faça, por menor que ele seja, que eu não veja. E era como se eu continuasse ouvindo aquela doce voz me dizendo: filha, eu me agrado do teu trabalho. Eu sorrio quando eu vejo um bolo pronto, quando eu vejo um botão de camisa bem pregado. E eu vejo também cada lágrima de decepção sua, quando alguma coisa não vai bem. Mas lembre-se, você está construindo uma catedral, e ela não ficará pronta durante a sua vida, e infelizmente você nunca entrará nela. Mas se você construí-la bem, eu entrarei. Às vezes a invisibilidade me afligia, mas então eu percebi que ela não é a doença que apaga a minha vida. Ao contrário, ela é a cura para a doença do meu egocentrismo. Ela é o antídoto para o meu orgulho. Não importa se as pessoas não me veem. Não me importa se meu filho não disser para os seus amigos: ei, cara, você não acredita as coisas que minha mãe faz? Ela acorda cedo, ela lava, ela passa, ela cozinha. E ainda que eu faça mesmo tudo isso, o que eu quero de verdade é que o meu filho se sinta feliz ao voltar para casa e que ele diga ao seu amigo: ei, você vai adorar ir lá em casa. Não importa se as pessoas não me veem. Nós não trabalhamos para as pessoas, nós trabalhamos para Deus. Nós nos sacrificamos por Ele. E se em algum momento o nosso filho não prestar atenção, não se preocupem, porque o ensinamento, o exemplo, esses ficarão gravados e no tempo oportuno darão os seus frutos. Precisamos orar para que o nosso trabalho fique gravado como um monumento para o nosso Deus. Feliz Dia das Mães a todas as mães. Obrigado, Cris. Vocês não são invisíveis. Há alguém que olha vocês lá do alto do céu e sabe de cada gesto, de cada atitude. E quero garantir a todas as mães hoje aqui que cada lágrima que você tem derramado, Deus tem colhido as suas lágrimas. Deus sabe contar todas as tuas lágrimas e nunca o seu trabalho será vão no Senhor. Essa é a promessa eterna do nosso Deus. Eu quero pedir para que todas as mulheres de nossa igreja, mães, por favor, fiquem em pé para receberem esta homenagem agora, por favor.
Quero convidar a minha esposa Marta para que venha aqui à frente para a oração final e de gratidão também. Nós temos uma lembrança para entregar para vocês, mamães, uma lembrança simples, singela, carinhosa de nossa igreja, para marcar este dia na vida de vocês. Uma homenagem muito especial de toda a estrutura de educação cristã de nossa igreja. E quem cuida de educação cristã nesta igreja é minha esposa querida, e ela vai ter então a oportunidade de dirigir uma palavra de amor e oração a todas vocês, mulheres. Eu gosto bastante desse verso que vocês vão estar recebendo aí numa lembrança da nossa igreja, que é o Provérbios 31, versículo 30. E eu gosto da última parte que diz assim: mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. E eu tenho recebido vários elogios dos meus filhos, das minhas netas. Meu netinho já vai poder falar e vai dizer também coisas lindas para mim. Mas o mais importante de deixarmos como legado, como exemplo para nossas descendências, filhos e netos e bisnetos, essa esperança, essa palavra tão linda que diz que a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Eu gostaria de elogiar vocês que estão aqui, mulheres, para que possamos permanecer firmes, mesmo que o nosso trabalho seja árduo, mesmo que as lágrimas muitas vezes venham aos nossos olhos, mesmo que sejamos às vezes incompreendidas, mesmo que o trabalho de educar seja uma grande missão, mas sem dúvida é a melhor das missões que nós temos aqui na terra, é a melhor delas, educar os nossos filhos e saber que eles são bênçãos, e essa mulher que sou eu e você, seremos elogiadas, porque o nosso maior amor tem que ser o nosso Deus, e que nós possamos fazer tudo para a honra, para a glória do nosso Deus maravilhoso, que tem nos dado o privilégio de sermos mães. Deus abençoe a todas, Deus abençoe os nossos filhos, Deus abençoe a nossa descendência, e que possamos prosseguir olhando sempre para Jesus, porque tudo que fazemos é para Ele, para a glorificação do nome de Jesus. Amém? Um beijo para todas, Deus abençoe vocês. Eu vou esperar que todas ganhem a lembrança para nós orarmos e dedicarmos mais uma vez a nossa vida nas mãos de Deus. Os filhos que estão agora ao lado das mães, eu vou pedir para que eles fiquem de pé, abracem as suas mães. Os maridos que estão aí também, dê um abraço nas esposas, as mães dos seus filhos. E assim nós vamos terminar esse momento maravilhoso. Hoje é um dia especial para todas nós, mamães. Então vamos orar? Então vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade deste dia tão especial, que é o dia de lembrarmos das mamães de uma maneira tão gostosa. Nós te agradecemos porque sabemos que os filhos hoje estão rendendo louvores ao Senhor pela vida das mães, e que o Senhor possa realmente derramar sobre cada mamãe saúde, paz, amor, alegria, e que cada mãe seja realmente abençoada por Ti. Que cada mãe saiba que a nossa missão é de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Que nós possamos ver as nossas descendências brilhando, sendo sal e luz, fazendo diferença onde eles estão. E ó Deus, que o Senhor possa fazer com que sejamos mães sábias, que saibamos edificar a nossa casa sobre a rocha, e que tenhamos a certeza que sempre a Tua mão poderosa vai estar sobre as nossas vidas. Cuida, ó Deus, de cada mamãe aqui. Cuida dos nossos corações, nos dando realmente a determinação de sermos aquelas mulheres especiais, aquelas mulheres que são realmente de oração, que estejam dedicando cada dia a sua casa diante de Ti.
Ó Deus, que o Senhor possa nos fazer mulheres fortes, destemidas, determinadas, e que saibamos que a nossa grande responsabilidade, além de educar, é também de orar, e que estejamos colocando diante de Ti as nossas vidas, para que o Senhor possa derramar sobre nós a sabedoria que vem do alto. Ó Deus, que realmente este versículo de Provérbios seja um versículo muito importante para cada uma de nós, que nós saibamos que um dia, ó Deus, a beleza e a formosura acabam, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim, será sempre elogiada. E que nós possamos te servir com alegria. E que nós possamos realmente te honrar todos os dias na nossa vida. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Que hoje os filhos possam se levantar. Os maridos possam dizer que entre todas as mulheres, Tu és a mulher virtuosa. E nós te agradecemos pela nossa igreja. Te agradecemos pela família Boas Novas, e que ainda as comemorações possam continuar, para que cada mamãe hoje seja honrada neste dia tão especial. E nós fazemos esta oração no nome de Jesus. Amém. Bem, mulheres virtuosas, um feliz Dia das Mães, e que Deus as abençoe. Até logo mais às 18 horas, e não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.